Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Fagundes, do canal Bizu da Química, e nesse vídeo eu vou resolver com vocês a questão de número 122 da prova do Enem de 2019, cujo tema é Físico-Química, Cinética Química. Essa é, sem dúvida, a questão mais mal elaborada desta prova do Enem 2019, pelo menos dentro das questões de Química, de Ciência da Natureza. Ok? Para você entender por que ela é uma questão mal elaborada e com a resposta duvidosa, eu preciso que você veja o vídeo até o final. Vamos juntos! O odor que permanece nas mãos após o contato com o alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox, 74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor de alho é a alicina, estrutura 1, e que, para que esse odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como ácido, redutor, eletrólito, tensoativo ou catalisador. Então, olha, se a gente analisa as fórmulas estruturais, não é muito difícil ver o que está acontecendo. Mas antes eu vou só analisar aqui uma frase que eu destaquei no texto. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso, tá? Isso vai ser importante para você chegar na resposta esperada para essa questão. Agora, se você analisar as diferenças nessas duas estruturas, né, elas estão representadas de fórmulas diferentes. Uma tem fórmula estrutural de traços e a outra está na forma de fórmula estrutural condensada. Tá? Você vai observar que o número de oxidação do enxofre ele sofreu uma diminuição. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas você vê claramente que houve uma redução nesse processo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes do número de oxidação. Se você quiser, eu vou deixar um card aqui para você assistir uma aula completa que eu já tenho aqui no canal sobre NOx, sobre como calcular NOx em qualquer tipo de estrutura. Perfeito? Mas você tem aqui um processo de redução. Mas a chave para resolver, ou para pelo menos chegar na resposta esperada, é o fato do sabonete não se desgastar com o uso. Então você já chegaria e marcaria a resposta catalisador. Muita gente pode ficar assim, estou satisfeito, beleza, não se desgasta com o uso, é um catalisador. Eu vou fazer até uma análise mais prolongada disso, eu vou dissecar essa questão passo a passo, tá? Então fica até o final para você entender por que ela é uma questão totalmente mal elaborada. Para a gente entender, então, a gente tem que lembrar que o que é um catalisador. Num processo onde um reagente A é convertido no reagente B, você sabe que o reagente A ele tem uma quantidade de energia, ou entalpia aqui no caso, e o reagente B tem uma outra quantidade de energia diferente do reagente A. Perfeito? Aqui no caso eu estou mostrando um processo onde a conversão de A em B ocorre com diminuição de energia. Tá? A entalpia de B é menor do que a entalpia de A. Ocorre que, na conexão entre o reagente A e o reagente B, deve existir um ponto intermediário. Esse ponto intermediário, a gente geralmente chama ele de complexo ativado, alguns livros chamam de estado de transição. Esse estado ele é mais instável ou menos estável do que os reagentes e produtos envolvidos no processo. Ele é um estado, né, onde as ligações estão começando, as novas ligações estão começando a se formar e as ligações velhas que estavam presentes no reagente, elas estão começando a se romper. Então você está num estado de instabilidade, por isso a energia do complexo ativado é maior do que as do reagente A e B. E aí você passa do reagente A para o reagente B, passando por esse complexo ativado. A energia para esse processo acontecer, para iniciar esse processo, é o que a gente chama de energia de ativação. É a energia mínima necessária para a reação acontecer. O que o catalisador faz? Ele acelera o processo, fazendo com que a energia de ativação do processo seja mais baixa. Ou seja, você precisa menos energia para o processo acontecer. Logo, você precisa, né, de menos temperatura, dependendo da situação. Ou se você estiver na mesma temperatura do processo não catalisado, é natural pensar que, na presença do catalisador, a reação vai acontecer mais rápido. Essa é a ideia fundamental do funcionamento de um catalisador, embora esteja tudo bem simplificado aqui. E aí,
ele torna então a reação mais rápida através da diminuição da energia de ativação da reação. Uma outra coisa importante é o catalisador não é consumido ao longo do processo, tá? À medida que o processo vai acontecendo, o catalisador de alguma forma ele se regenera ou ele simplesmente serve, né, de um suporte para a reação acontecer, perfeito? Eu vou te dar algum exemplo aqui, por exemplo, na reação de combustão do SO2 catalisada pelo NO2. O SO2 ele reage com oxigênio, formando SO3. Dióxido de enxofre pode formar o trióxido de enxofre. Essa reação ela não é lá muito rápida, embora possa parecer que seja, né? Mas na presença de catalisador ela vai bastante rápido. Ela é uma reação de extrema importância para que você produza, por exemplo, industrialmente o ácido sulfúrico. Essa reação ela pode acontecer em duas etapas. Na primeira etapa, o SO2, eu vou destacar aqui com o mouse, olha, o SO2 reage com o NO2, formando SO3 e NO. Essa primeira etapa, né, forma NO e já formou o SO3. O NO, na presença de oxigênio, que vai estar ali no meio reacional, ele volta, né, à forma de NO2, estando pronto para entrar no processo catalítico novamente. Aqui, eu acabei não balanceando as duas reações para que a gente pudesse cancelar isso, tá? Então, eu não vou editar o vídeo de novo, mas teria que estar balanceado isso daqui, tá? Perfeito. O NO2 ele não é consumido no processo, o processo global é 2SO2 mais O2 formando 2SO3, tá? Já achei o erro aqui, que está faltando um 2 aqui, desculpa, tá, pessoal? Que aí ficaria 2NO2, cancelaria com 2NO2, 2NO cancelaria com 2NO. E o processo global não tem NO2, você pode perceber aqui. O NO2 participa do processo, mas não é consumido. Ele simplesmente serve para acelerar o processo. Observa agora uma coisa, um detalhe importante sobre os números de oxidação. Olha que o NO2 passa de 4+ para 2+. O NOx do NO2 está diminuindo ao longo do processo. Ou seja, na primeira etapa do processo catalítico, o NO2 atua como oxidante, ele atua como agente oxidante. Então, um catalisador pode atuar como agente oxidante e pode atuar também como agente redutor, em alguma etapa do processo catalítico. E aí a gente volta lá na questão, como a gente tem um processo de redução, quem garante que em alguma etapa do processo catalítico o sabonete não estaria atuando como um redutor? Essa é a primeira pergunta que fica no ar, né? Se o sabonete atuasse como redutor, a resposta da letra B estaria certa, tá certo? Mas esse ainda não é o principal ponto que torna essa questão muito esquisita, muito mal elaborada. Vamos ver o seguinte, você teria a resposta, mas de novo aqui marcando, né, os pontos na tela, né, você teria a resposta como catalisador, mas aí existiria a possibilidade de ser um redutor. Agora, vamos analisar outra coisa aqui. Eu fiz esse slide mais bonitinho aqui para a gente poder discutir. Temos aqui um alho. O alho tem nele um derivado do aminoácido cisteína, que é presente no alho fresco, que é o que a gente chama de aliína. Essa é a molécula de aliína. A aliína, ela por ação de enzimas do tipo aliinases, que são enzimas que promovem a decomposição desse composto, tá? Ela é convertida em alicina, que é exatamente o composto mencionado na questão. Esse composto, a alicina, não é ele o enunciado da questão menciona. A alicina, ela é instável e ela se forma pelo choque mecânico da faca quando ela corta o alho, tá certo? E aí a alicina ela rapidamente se decompõe em sulfeto de dialila, que é a estrutura 2, que a questão fala que não tem cheiro de alho, quando na verdade o sulfeto de dialila é o responsável pelo odor característico do alho. Tá certo? É aquele bafo de alho quando você come alguma comida que tem muito alho, algum tempero que tem muito alho. Perfeito? Agora, sobre o sabonete de aço inox, que é o outro problema, é o terceiro problema dessa questão. Tá? O aço inox, então, ele vai ter ali o ferro, cromo, né? E o cromo, o que faz o aço ser inox, né? Essa fina camada de óxido de cromo que vai se formar, que é resistente à oxidação. O cromo, diferente do ferro, né, ele forma uma camada muito fina que não tem uma coloração característica como as de óxido de ferro.
Aí essa camada de cromo, ela protege contra a oxidação porque não teria como, a princípio, oxidar ainda mais o cromo com facilidade. Tá? Mas aí, um mecanismo possível, de acordo com os fabricantes, é remoção mecânica dos componentes contendo odor. Tá? Você, então, por exemplo, passaria o sabão na sua mão e ele removeria, né, por ação mecânica do atrito ali com a tua mão, removeria esses componentes contendo odor. E a outra informação trazida aí do fabricante é que essa fina camada de cromo, de óxido de cromo, atuaria cataliticamente na conversão química das espécies presentes no odor do alho, que é o que a questão menciona. Só que isto carece de evidências científicas. Não há nada na literatura científica dizendo, né, que esse mecanismo possa acontecer. Isso daí, então, é algo proposto pelos fabricantes, obviamente, com a intenção de vender. Perfeito? Então, olha, você pode fazer o teste na tua casa. Pega uma concha de aço inox, esfrega na mão e vê se ela tira o cheiro do alho, tá certo? Apesar que assim, a melhor forma de você tirar o cheiro do alho é deixar a mão debaixo da água, sem detergente. Passa um tempo e aquilo naturalmente vai sendo removido da tua mão. Perfeito? Então, assim, esse era o terceiro problema dessa questão. Não há nenhuma evidência de que esse sabonete de aço inox funcione, embora ele seja caro e seja vendido e as pessoas compram. Tá? Provavelmente quem elaborou essa questão do Enem tirou essa informação do site Brasil Escola, que também não deixa nenhuma fonte confiável a respeito, né, do funcionamento desse sabonete. Tá? Não é uma crítica ao site Brasil Escola, existe bastante material interessante lá, mas eventualmente esse tipo de material aí ele não tem aí, né, ele não agrega para você trazer uma informação de confiança, perfeito? Então, é isso. A resposta esperada da questão seria catalisador, embora você tenha um processo de redução, você não tem garantia de que em alguma etapa o sabonete atuaria como redutor, na verdade você não tem garantia de que o sabonete funciona, e a estrutura 2, ela tem cheiro de alho, perfeito? Então essa questão, olha, me desculpa, ela está ruim, tá? Beleza? Mas se eu estivesse na prova do Enem, eu marcaria a letra E, porque era a opção que tinha para marcar. Perfeito? Não teria outra coisa a fazer. Mas, de novo, reitero, uma questão ruim. Perfeito? Muito obrigado por assistir, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal, clique em se inscrever, deixa o joinha nesse vídeo, tá certo? Ative os sininhos para receber notificações de novos vídeos e também eu convido a conhecer a nossa página no Facebook, facebook.com/bizuaulas. Beleza? Um grande abraço para todos vocês. Valeu!